Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Alessandro e passando por aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje, dando continuidade no estudo sobre o diagnóstico espiritual das 7 igrejas da Ásia. Hoje vamos falar da igreja que estava em Filadélfia. Filadélfia era uma igreja pequena, mas fiel e perseverante na palavra. Jesus disse: Eu sei as tuas obras. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Lendo a nota aqui sobre essa igreja, Cristo elogia a igreja em Filadélfia por sua força, fidelidade e testemunho evangélico. Eles acreditavam na promessa da segunda vinda de Cristo, enquanto esperavam pacientemente por sua aparição. Cristo conhecia a obra que esta igreja realizava para ele e para os outros e retribuiu ao dar-lhes uma porta aberta de testemunho que ninguém pode fechar. Dito isto, acreditamos que essa porta é a porta do Evangelho para a propagação do Evangelho de Cristo, sendo que a palavra de Cristo estava sendo pregada nesse contexto. Filadélfia, como uma igreja pequena, ela recebe esse elogio de Cristo por sua força e fidelidade. No versículo 8, lendo o versículo completo, diz assim: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, porta do Evangelho, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como já tem expressado aqui acerca de que igreja somos nós tomamos, por exemplo, a igreja de Filadélfia, uma igreja no contexto histórico pequena, mas uma igreja fiel, uma igreja que não negou, que não deixou de proclamar, apesar das condições, apesar das perseguições que o cristianismo estava sofrendo e sofre até hoje. É claro que não, nos dias atuais, não é como os dias deles, mas quando a igreja começou, mas tem muitos lugares que o cristianismo ele é proibido. E nós tomamos, por exemplo, esta igreja para as nossas vidas, de que as nossas forças não é desculpa para abandonarmos a Deus. Porque dentro deste contexto, a igreja, ela, tendo pouca força, ela perseverou. Ela não negou a fé, ela guardou a palavra de Cristo, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Cristo ele faz o elogio a esta igreja pela sua fidelidade, pela sua pouca força. E Cristo aqui falando da porta, a porta do Evangelho, e também
diga-se de passagem, nós não podemos esquecer o versículo de número 10. Como eu li na nota, a igreja de Filadélfia, ela esperava a vinda de Cristo com a sua fé, com a sua fidelidade em Cristo. Cristo, no versículo 10, ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Pois bem, irmãos, dito esse versículo, nós entendemos, os da escola escatológica pré-tribulacionista acreditam que este versículo ele está falando da grande tribulação, e a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. E o pré-tribulacionista acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, essa escola escatológica. E essa promessa aqui, eu entendo que é para os dias atuais, porque a palavra do Senhor é viva, e todas essas igrejas são igrejas de eras diferentes. E a igreja Filadélfia, a igreja modelo, possamos se dizer dos remanescentes, que guardou a fé, foi fiel para receber aquilo que o Senhor tem prometido. Dentro deste contexto, Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13, você vai entender lendo o contexto inteiro. Mas, chegando nos nossos dias, será que existe igreja Filadélfia, igreja pequena, igreja fiel? Não que a quantidade de pessoas, ela dentro dos templos, deixam de ser fiel, mas o retrato da igreja atual hoje é triste. É simplesmente triste, porque hoje as igrejas não têm mais aquele brilho que tinha décadas passadas. Não sei o que aconteceu com as igrejas. O liberalismo tem predominado, o conformismo tem dominado os crentes. A era atual das igrejas, repito, é triste. Nós olhando para essa igreja de Filadélfia, nós temos aprendizado muito grande, temos aqui um aprendizado muito grande, porque hoje qualquer coisa nós abandonamos a Cristo, deixamos a casa de Deus, qualquer prova, muitos não têm nem argumento para fazer quando abandonam a casa de Deus, quando deixam Jesus. Porque a palavra do Senhor fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. E ali vem uma lista muito grande, não é fome, não é esposo, enfim, não é saúde. E que igreja somos nós? Repito aqui, como tem falado nos vídeos anteriores, será que com a sua pouca força você tem mantido a sua fidelidade a Cristo? Com a sua pouca força você tem louvado
a Deus, você tem louvado aquele que te fez como imagem e semelhança, você tem adorado a Ele em meio às suas tribulações, em meio às suas guerras, em meio às suas dificuldades. Não sei o que se passa no seu coração nesse presente momento, mas se você tem pouca força, mantenha a fidelidade em Deus, em Cristo. Aleluia, porque a promessa é de que se você permanecer, você será livrado da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. E aqui eu falo, nós como igreja, como remanescentes, como fiéis, guardando a palavra, não negando o nome de Cristo, nós subiremos ao encontro do noivo que há de buscar a sua noiva, o Espírito Santo levando a igreja do Senhor até a noiva do Senhor, até um noivo no encontro nos ares, aonde será a alegria de todos aqueles que aguentaram, daqueles que guardaram a palavra de Cristo, de todos aqueles que não cedeu ao sistema deste mundo, aos pratos que Satanás ofereceram, às ofertas que o sistema tem oferecido, de tudo aquilo que nos afastam de Deus. Você falou não, você disse não, mesmo com lágrimas, mesmo sentindo muita dor, espiritualmente falando, mas você estava ali. Talvez você não conseguiu ajoelhar, você se arrastou. Talvez você não conseguiu orar, você chorou. Talvez você não conseguiu expressar palavras pela sua boca, mas com o seu coração você orou a Deus e Deus atendeu a sua oração. Aleluias. Digo para você, meu querido, o tempo está chegando. O final está próximo. Persevera com a sua pouca força, com a sua fidelidade, e você será recompensado. Versículo 12, para nós fecharmos o vídeo, para não ficar muito comprido. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, dito isto, quero finalizar esse vídeo desejando a você esse ano, um ano diferente. Muitas tribulações passamos e estamos passando, mas que esse ano venha a ser melhor do que o ano que passou. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, querendo Deus.